gente, será que agora vai? Será que agora o Instagram vai ajudar a gente, né? Nesse movimento, universo? Como eu mudo isso, universo? O que mais tem disponível aí para nós, né? Como posso melhorar? Como pode aparecer tudo que se requer, todo movimento que se requer para que a gente possa aí estar aqui na live, começar aí a nossa live contribuição do nosso conto consciência de toda semana. Agora a roupa no pono, tá, vamos ver aqui se eu consigo. Tá, beleza, agora parece que tá, não sei se a Ângela vai conseguir entrar aqui, boa noite a todo mundo aí que tá entrando para o nosso conto consciência. Ê, universo, gratidão, como posso ser mais feliz e grata de poder ter dado certo todo esse nosso movimento. Bom, no dia de hoje, nós vamos falar a respeito do sucesso profissional na nossa visão sistêmica. Muitas vezes, né, a gente que está empreendendo, está trabalhando, está em busca dessa nossa realização, das nossas conquistas profissionais, a gente se vê empacado em algumas circunstâncias, a gente reclama que não está progredindo, que as coisas não estão indo para frente, não está dando certo. Você sabia que muito dessas coisas tem a ver com a nossa história familiar? É, gente, sim. A gente vai voltar lá no papai, na mamãe, no vovô, na vovó, que são o nosso seio familiar, é a nossa história, a nossa jornada, é de lá que nós pertencemos, é de lá que a gente veio. E todos esses nossos conhecimentos, toda essa nossa história, né, rica história, veio de lá. Então, nada mais tranquilo, nada mais natural que isso aconteça. E a gente vai lá na família buscar a solução com relação a esses bloqueios, né? Bom, muitas questões, aliás, eu acho que a grande maioria de todas, o nosso viver, ele tem influência na nossa questão familiar, tem a ver com a nossa história, com os nossos antepassados, né? Então, quando a gente carrega medo, a gente carrega culpa, lealdade sistêmica, né? A gente pode estar, sem perceber, a gente pode estar bloqueando o nosso caminho de sucesso. E só um parêntese aqui, vocês sabiam que a maior dificuldade que a gente tem é com relação a ter sucesso, é medo do sucesso em si, do que próprio medo de fracassar? Gente, terapeuticamente falando, é isso que acaba acontecendo. Interessante esse espaço, né? Porque a gente pensa, imagina, eu não tenho medo do sucesso. Sim, sem que a gente perceba, a gente tem medo do sucesso, né? Muitas vezes isso está camuflado e pode ter aí, e com certeza tem influência aí da nossa família. E para a gente ilustrar tudo isso, né? Como eu sempre, o propósito do meu projeto, né, do Conto Consciência, é trazer uma história, uma metáfora, para que a gente possa aprender um pouco, conhecer um pouco mais a respeito da constelação familiar, a respeito dessa ferramenta maravilhosa que ajuda muito a gente nesse todo esse nosso processo de autoconhecimento, que ajuda a gente a liberar muita coisa, é uma ferramenta deliciosa da gente receber, da gente ser constelada, e no meu caso também de constelar. Então, assim, é de muita contribuição. Então, o propósito é justamente isso, é trazer, através de conto, né, usando a ferramenta da contoterapia, para a gente, uma mescla, vamos se dizer assim, né, me perdoem aí os que usam o contoterapia, mas o formato, a intenção é a mesma, é através de uma história, de uma metáfora, fazer você refletir, fazer a gente refletir, porque, gente, o que eu venho trazer aqui para vocês, não é só para vocês, tem a ver comigo também. Eu também estou nessa busca de sucesso, nessa busca do meu crescimento profissional, né? Tem os meus desafios, os meus questionamentos. Então, assim, tem muito também para mim. Aqui é uma troca, né? É um momento que eu tiro também para poder olhar para isso. E no dia de hoje, eu vou trazer um conto muito interessante que chama O Caminho
da pedra e do ouro. Gente, se vocês estiverem ouvindo uma música, uma leve música ao fundo, tá? É uma música de frequência 528 Hz, que trata essa questão de amor universal, que ajuda a gente a trabalhar mais as nossas emoções, para trazer um pouco mais de calma, também traz abundância, traz mais clareza para nós. Então eu gosto de utilizar essa música ao fundo, para a gente poder aí relaxar. Tira esse momento aqui para você olhar para você conhecer um pouquinho mais, para a gente ter essa troca efetivamente. Então vamos lá. Conto de hoje: O Caminho da Pedra e do Ouro. Em uma terra distante, havia um jovem chamado Noa que desejava encontrar o caminho de ouro, uma trilha mística que, segundo a lenda, levava ao sucesso e à prosperidade. Desde criança, Noa ouvia histórias sobre esse caminho. Alguns de que ele era reservado apenas para pessoas especiais, enquanto outros que o segredo estava em trabalhar sem parar. Determinando-se a encontrar o caminho, Noa partiu em sua jornada. Porém, ao chegar no início da trilha, ele ficou surpreso ao encontrar pedras pesadas bloqueando sua passagem. E não eram pedras comuns. Cada uma dessas pedras, ela continha uma inscrição misteriosa. Curioso, Noa tentou empurrar as pedras, mas elas simplesmente estavam coladas no chão. Frustrado, ele se sentou diante delas e as observar de forma melhor, leu as palavras gravadas nas pedras. E elas assim estavam: medo de fracassar, culpa por superar os pais, lealdade inconsciente aos que não prosperaram. Confuso, Noa se perguntou: mas como essas pedras vieram aparecer aqui no meu caminho? De repente, uma voz suave surgiu ao seu lado. Era a voz de uma mulher sábia, envolta em um manto de estrelas. E assim ela falou: Noa, essas pedras não surgiram aqui por acaso, explicou a mulher. Elas são frutos das histórias não resolvidas da sua linhagem. Se você quiser alcançar o sucesso, precisará olhar para essas pedras, considerar de onde elas vieram e honrar o caminho dos que vieram antes de você. Com o coração batendo forte, o Noa se declarou e colocou a mão sobre a primeira pedra, aquela que dizia medo de fracassar. E ele teve uma visão. Assim que ele colocou a mão sobre a pedra, ele viu o seu avô, que havia perdido tudo durante uma grande crise. E desde então, carregou um medo profundo de arriscar. Noa percebeu que aquele medo não era apenas seu. Ele havia herdado este medo. Então, logomente, percebendo isso, respirou fundo e disse: vovô, eu vejo você. Eu honro a sua dor, mas agora sigo o meu próprio caminho. No momento em que ele disse essas frases, a pedra se dissolveu em pó. Animado, o Noa colocou a mão sobre a segunda pedra. A que dizia culpa por superar os pais. Desta vez, Noa viu seu pai, que sempre trabalhou arduamente, mas nunca conseguiu prosperar. Trabalhava, mas parece que o dinheiro não rendia, não sobrava, não tinha fartura, não tinha abundância. Noa percebeu que deliberadamente sentiu que seria uma injustiça ultrapassar o seu pai. E disse: eu vejo você, pai, disse Noa, com os olhos cheios de amor. Eu honro tudo que você fez. E ao prosperar, levo você comigo no meu coração.
A segunda pedra, assim como a primeira, se transformou em pó e se desfez. Por fim, Noa tocou a última pedra. Aqui estava escrito: lealdade inconsciente aos que não prosperaram. Nessa pedra, ele viu várias figuras da sua linhagem. Tios, primos, ancestrais, que enfrentaram dificuldades e nunca alcançaram sucesso. Noa sentiu o peso da lealdade que o impedia tanto de seguir adiante. Mais uma vez, com o coração cheio de amor e respeito, ele respirou e disse: eu vejo todos vocês. Eu honro suas histórias e as suas lutas. E agora, com gratidão, escolho trilhar meu próprio caminho, levando o amor de vocês comigo, no meu coração. Assim que ele pronunciou essas palavras, a última pedra também desapareceu. E o caminho de ouro se abriu diante dele. Noa seguiu em frente, sentindo-se livre e conectado e pronto para poder prosperar. Lindo, né, gente? Esse conto realmente foi um conto que mexeu comigo. Eu parei para pensar em quantas situações da minha família não tinham surgido, quantos movimentos interessantes aí eu estava me conectando para não me permitir progredir, não me permitir ter o sucesso. E vocês? Conseguiram perceber algumas pedras no caminho, como o do Noa, que estão ligadas às histórias dos seus ancestrais? Diga aí para mim, comenta aqui para mim se você percebeu alguma dessas pedras na sua vida. Quais dessas pedras que talvez você viu podem estar bloqueando o seu sucesso profissional? Medo de fracassar? Culpa por prosperar? Alguma lealdade inconsciente que talvez você anda carregando? Na constelação familiar, muitas vezes reconhecemos que a gente, ao carregar esses pesos, a gente está tentando, sem perceber, honrar as dificuldades dos que vieram antes de nós. Mas existe uma forma muito mais leve e fácil da gente honrar todo mundo. Sabe como é que é? Eu vou contar para você. É prosperando e levando o amor deles no nosso coração. A gente honra a história da nossa família, sendo próspero, tendo saúde, tendo amor, tendo alegria, tendo dinheiro. Sim, gente, essa é a melhor forma que a gente tem de honrar e ser, sim, contribuição para a nossa família e para nós. Porque quando a gente olha para a gente também cuida dos nossos, tá? Quem está aí na busca do autoconhecimento, quem passa aí para o processo, que faz uma constelação familiar, não só contribui para você e para a sua vida, não. Ajuda a sua família, ajuda os seus. Então, pensa bem, olha que movimento maravilhoso que a gente pode conseguir através de uma constelação, tá? E como o propósito de hoje é justamente, de hoje não, né? De todo o meu projeto, é a gente trazer consciência, a gente receber esse movimento e trazer um exercício para a gente começar a liberar tudo isso. Eu convido vocês agora a fazer o exercício sistêmico. Vamos lá comigo? Se coloque aí numa posição confortável. Convido você a ficar sentado, tá? Porque deitado, vou te contar. Se fosse um puxão de energia, que também é maravilhoso, a gente até poderia estar deitado, tá? Mas neste caso em específico, eu te convido a ficar sentado, tá? Sentado para você ter consciência, para você ter estado de presença. Porque a gente vai falar muita coisa, a gente vai conversar com os nossos, a gente vai conversar com a nossa família. Então, nada mais. Você conversa deitado? Dificilmente, né? Então, vamos lá. Sentar, vai baixando as suas barreiras, relaxando o seu corpo e começa aí a prestar atenção na sua respiração. Começa a prestar atenção aí no ar entrando e no ar saindo dos seus pulmões. Simples assim, tá? Isso é meditar.
né? Quem aí fala que não consegue, eu sempre falo isso, mas é a mais pura verdade. Quem diz que não consegue meditar, que não sabe, eu não tenho paciência, eu falo, você não respira? Então, você medita. Se você sabe prestar atenção na sua respiração, que seja por 1 minuto, você sabe meditar. Então, vamos lá receber esse exercício de peito, coração e alma aberta. Inspira. Solta o ar e vai deixando aí as preocupações do dia, o cansaço. Mais uma vez, inspira e expira. Não se preocupa com os pensamentos que vieram. Eu vou sair da live, eu tenho que fazer o jantar das crianças, eu tenho que me trocar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não se preocupa. Assim como esses pensamentos vêm, eles vão. Perdeu a concentração? Volta novamente. Prestar atenção no ar entrando e no ar saindo dos seus pulmões. Isso, muito bem. E agora, de olhos fechados, eu convido vocês a imaginar um caminho. Um caminho que vai representar a sua jornada profissional. Isso. Se coloque aí no começo do seu caminho. No caminho do seu sucesso profissional, da sua realização. Isso. Então, logo você começa nesse seu caminho, você dá os primeiros passos para começar a sua jornada. Assim como Noa, você encontra algumas pedras ali pedindo a sua passagem. Observe quantas pedras estão ali. E agora, te convido a observar o que está escrito ali nelas. Pode ser medo de fracassar. Pode ser culpa por prosperar. Pode ser lealdade aos que não tiveram sucesso. Ou qualquer outra palavra que vai surgir. Deixa a sua mente fluir, deixa o seu coração sentir, deixa esse movimento acontecer. Não se preocupe com a quantidade de pedras, pode ter um pedregulho, pode ter um muro deste tamanho, gente. Nós vamos aqui começar a trabalhar para retirar isso. Só solta, só faz. Hashtag, como a minha mentora Renata Gomes fala, né? Só faz, só se permita fazer. Isso, vai olhando para essas pedras, vai olhando cada frase que você vai vendo nela. Se permita, solta o seu sentir. E agora, eu vou pedir para que vocês escolham uma pedra para começar. Pegue essa pedra, coloque a mão sobre ela e faça a seguinte pergunta mentalmente. De onde você veio? Quem na minha família pode estar conectado a este bloqueio? E deixe que a resposta venha. Você pode ver uma imagem, pode ver o nome, pode ver aí papai, mamãe, vovô, vovó, tio, um cuidador, um irmão. Deixa que venha o que tiver que vir. E te convido a fazer isso com alguma das pedras que você encontrou, quiçá com todas. Se permita fazer. Se de repente você escolher, repita esse exercício novamente. Vai se soltando e vai se permitindo perceber mais informações. Vai se permitindo se conectar com mais pedras. Essas pedras são elas que podem estar impedindo o teu caminho aí de sucesso. Podem estar impedindo de você realizar aquele seu sonho, de você crescer, de você ter prosperidade financeira. Sabe tudo aquilo que você está pedindo aí há muito tempo, né?
Seja através de oração, de vibração, de frequência binaural, seja do jeito que for, tudo aí que você está manifestando. Isso. E uma vez nesse espaço de ter feito a pergunta e ter vindo uma resposta, e também se não vier, está tudo bem. Se veio muita gente junta, também está tudo certo. Ok? Agora, eu vou pedir para que você mentalmente diga a seguinte frase, que a gente chama de frase de cura sistêmica. Você vai pegar essa pedra que você escolheu para o exercício de agora, vai pensar nessa pessoa que veio, né, a quem pertence esse movimento, essa frase, e vai dizer mentalmente, ou verbalmente, se você assim desejar. Eu vejo você. Eu honro a sua história e a sua dor. Agora, com amor e respeito, eu deixo isso com você, porque pertence a você. Foi a sua escolha. Faz parte da sua jornada de crescimento. Eu sigo em frente com o meu caminho, com as minhas escolhas, levando o amor e toda a força que vem da nossa linhagem. Isso. E vai se imaginando, e vai se permitindo visualizar essa pedra desaparecendo, se desfazendo, e o caminho vai se abrindo. Isso. Pegue mais uma outra pedra, se assim você desejar, ou quantas ou todas as pedras que você escolher, e faça esse mesmo movimento. Depois eu deixo aqui nos stories as frases de cura para vocês poderem repetir esse exercício, tá bom? E se permitam, principalmente, sentir essa entrega, sentir essa devolução. Não com pesar, sentir essa entrega, porque eles são grandes. A quem pertencem essas histórias, esses medos, essas frases? Eles dão conta. Eles são grandes. Eles vieram antes. Você vem depois. Isso. Você é pequeno. Você pode devolver. Eles dão conta. Não se preocupe. Isso. E cada vez que vocês vão pegando as pedras, elas vão se desfazendo e mais uma parte do caminho vai se abrindo. Até que você consiga aí se permitir andar, se permitir ultrapassar esse pedaço, o início dessa jornada e seguir em busca da sua realização, do seu sonho. E uma vez finalizado esse exercício, faça mais uma respiração presente, profunda. Isso. Solta. E se permita sentir a leveza, que é você poder seguir adiante, sem ficar carregando esse peso do passado. Se permita sentir você andando, e o caminho se abrindo, e você caminhando, e o caminho se abrindo. E se permita entrar no processo de visualização das coisas que você escolhe. São mais clientes, é um novo trabalho, é uma mudança de emprego, é uma família. O que você escolhe? Em termos profissionais, mas também em termos pessoais. Porque o sucesso, ele engloba tudo isso. Isso, sinta, se permita sentir, sente no teu corpo como é que é, você já está vivendo aquele trabalho que você escolhe, vivendo do que você gosta, se sentindo realizada, plena, recebendo a troca monetária por conta disso. Se permita sentir a alegria, vai trazendo esse movimento para o teu corpo, para o teu sentir. É importantíssimo que você sinta
Ai, Maris, mas eu tenho dificuldade em sentir. Só faz. Uma hora você se permite. Uma hora você vai convencer a sua mente racional de que você merece, de que você pode. E de que está, sim, disponível para você, porque é o nosso direito divino. É o nosso direito divino a gente ter sucesso, realização, saúde, alegria, amor, paz, tudo que a gente escolher. Isso, gente, muito bem. E no seu tempo, no seu momento, vai abrindo os seus olhos, vai retornando para o aqui e agora, retornando para esse espaço, para o lugar que você está. Isso. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Conseguiram fazer aí esse exercício? Convido vocês a fazerem novamente, tá? É um exercício que eu costumo fazer com uma certa frequência, confesso para vocês. Então, é um momento aí bem interessante. Traz bastante percepção de algumas questões, às vezes bem profunda, que você nem imaginava que estava acontecendo, estava lá. E basta que você olhe, basta que você tenha consciência disso, para que você possa mudar, para que você possa transmutar. Porque assim, gente, a gente muda o que a gente conhece, o que a gente sabe. Então, se você sabe que você tem esse bloqueio, e a constelação está aqui para poder te ajudar nesse movimento, você vai conseguir sim transformar, você vai conseguir sim mudar o seu ponto de vista a respeito disso, e crescer, e expandir, e evoluir, e ter o seu sucesso profissional, pessoal, o que você escolher. E eu gostaria de deixar aqui 2 frases, tá? Bem interessantes e que eu acredito que vão ser contribuição. Ao considerar e honrar as histórias e dificuldades dos nossos ancestrais, podemos liberar bloqueios inconscientes e abrir o caminho para o sucesso profissional. Você não precisa carregar as dores e os fracassos da sua linhagem. Pode prosperar. E ao fazer isso, também honrará aqueles que vieram antes de você. Muito bonito, né? Então, gente, se essa live de hoje fez sentido aí para vocês, se você tem um amigo ou uma amiga que está precisando ouvir esse movimento, ter consciência do que está bloqueando o sucesso profissional dela, caminha essa live para ela. Mostra para ela que existe sim solução, que é possível, que a gente pode mudar. Constelação familiar está aí para isso, tá bom? E você, se curtiu, se gostou, então comenta aqui no meu, solta aqui um comentário, como foi para você, como é que está sendo todo esse movimento, se vocês estão gostando desse espaço, desse conto consciência, tá? Porque a devolutiva de vocês me ajuda a também trazer coisas mais, ser mais contribuição, trazer mais movimentos iguais a esse, ou mudar, tudo que for leve, que for contribuição para mim, para vocês, eu estou aqui aberta. Aberta a essa nossa troca, a esse nosso movimento. Tá bom? E fiquem ligados aí, semana que vem tem mais um episódio do Conto Consciência. E conto aí com vocês. Um excelente final de semana. Muito aloha, mahalo, gratidão para todos nós.